Olá, eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe do Jornal de Jundiaí, e nós hoje estamos naquele projeto para conversarmos sobre saúde pública. E a gente não consegue falar de saúde pública se a gente não falar da saúde do colaborador. E aí no Hospital São Vicente de Paulo, gente, tem 3.100 colaboradores, diretos no hospital e indiretos. É muita gente para dar conta. E eu trouxe aqui para conversar sobre isso a Alessandra Agüero, consultora de desenvolvimento humano e organizacional do hospital, e o Paulo Prado, que é o gerente de gestão de pessoas. Sejam bem-vindos ao nosso podcast e me contem como é que é cuidar de toda essa gente, Paulo. Nós temos hoje 3.100 e poucos colaboradores diretos na rede integrada São Vicente. Desses 3.100, mais ou menos 2.100 estão no hospital e o restante distribuído na nossa rede, né? Então, SAMU, SAEC, Pronto atendimento. SF, os pronto atendimentos. É uma empresa complexa, cuidamos da saúde da população, cuidamos de pessoas, né? E para cuidar bem de pessoas, temos que cuidar bem das nossas pessoas, né? Então, essa é a missão principal de gestão de pessoas dentro da organização. Agora, Paulo, a gente estava batendo papo aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar, e eu disse para você que quando eu tenho experiência no Hospital São Vicente, que interno algum familiar e tal, eu percebo que tem uma diferença no atendimento. Uhum. Esse paciente é acolhido por todos os funcionários, né? O funcionário passa por você, te dá bom dia, ele quer saber se seu familiar evoluiu, se ele não evoluiu. Eu percebo que a gente está numa grande família, uma grande assistência humanizada. Como é que conseguimos chegar nisso? Né? São 122 anos de hospital, eu sei. 122 anos. Mas como é que a gente chega nesse ambiente acolhedor, que o paciente entende como acolhedor? O hospital ele tem hoje um grande volume de pessoas com mais de 5 anos de empresa, mais de 10 anos de empresa, mais de 15. E volta e meia eu me deparo com pessoas com 30 anos de hospital, 35 anos de hospital. Eu acho que esse clima favorável ao trabalho, ao trabalhador, o respeito que é mostrado, eles transmitem para o paciente. É o ambiente que gera isso. E é uma satisfação muito grande ouvir depoimentos como esse, porque o nosso propósito é esse. É que as pessoas atendam bem, né, quem está lá precisando de ajuda. É o grande carisma São Vicente, né? É a missão, né? É a missão São Vicente funcionando na prática e percebida por quem mais importa, que é o familiar, que é o paciente, e eles precisam sentir isso, né? E sentem nesse ambiente que é formado. Agora, Alessandra, você veio para ser consultora de talentos, e eu percebo uma mudança na contratação, no onboarding, e de uma forma muito mais transparente, ética. Fala um pouquinho como é que foi essa mudança, essa criação desses métodos mais modernos de admissão, de onboarding e tal. Como é que se faz hoje no São Vicente para contratar pessoas? Hoje, para contratar, nós fizemos todo um diagnóstico de como era e qual a expectativa do público em relação ao processo seletivo. Então, o que as pessoas candidatas esperam? Esperam um processo seletivo transparente, justo e que eles tenham, de fato, devolutivo. Então, configuramos todo esse processo dentro de plataformas de ATS, mas isso é muito humanizado, né? Então, muito se fala aí dessa transformação digital, mas é uma transformação digital que aconteceu de fato no São Vicente, deu visibilidade para as oportunidades, tanto para o candidato externo quanto para o colaborador, de uma forma transparente, fluida e humanizada. Porque cada etapa do processo é cuidado por um selecionador, psicólogo, e ele faz todo o acompanhamento e todo o fluxo desse processo seletivo. Então, assim, foi um trabalho muito bacana de fazer, um resultado muito positivo, porque nós identificamos também a experiência do candidato. Então, terminado o processo de seleção, que eu falo que ali é o primeiro acolhimento, né? Então, a primeira oportunidade que você tem para mostrar como que é a cultura do hospital é no momento que ele se inscreve para um processo. Então, o processo de onboard ele não vai acontecer só no dia da integração, ele acontece no momento da inscrição. Qual que é o respeito? Ele se identifica com aquilo que ele percebe quando ele entra no processo seletivo?
ou não. Porque hoje, com várias gerações, né, nós trabalhamos com diferentes gerações, as novas gerações, elas também escolhem qual a empresa que eu quero ser contratada, qual que é a empresa que eu penso em trabalhar. Então, é esse o propósito que nós começamos a trabalhar. E hoje, na nossa página de carreiras, tem quase 26 mil inscritos. Então, assim, percebe-se que teve realmente um avanço muito grande em relação às inscrições. Então, é uma empresa bem avaliada. Então, nós acompanhamos ali todo o processo de nota dessa marca empregadora e hoje a gente percebe essa evolução e é aquilo que a gente fala, a fortaleza da marca empregadora. Agora, Paulo, quando essas pessoas já estão no São Vicente e elas almejam trocar de cargos, também tem um processo muito transparente, né? Que é o banco de talentos. Fala como é que funciona esse banco. Esse banco de talentos, na verdade, é o menino dos nossos olhos, né? É possibilitar às pessoas a ascensão dentro da própria rede integrada São Vicente. Ora, se eu vou contratar um enfermeiro, por que eu não olho primeiro para o meu quintal e dou oportunidade para as pessoas que estão lá, tendo um bom desempenho, estudando, se esforçando? Para que eu vou olhar para fora? Então, é o olhar primeiro para o meu quintal. E nós, do ano passado para cá, eu não me lembro exatamente o número, mas foram 330 só pessoas promovidas internamente dentro do São Vicente. Através do banco de talentos. Através do banco de talentos, que é proporcionar às pessoas oportunidade de crescimento. E esse é um processo de seleção, como é que vocês fazem isso? Sim, tem todo um rito de uma normativa de quando fazer, como fazer, o que vai ser feito, né, as provas, a avaliação de desempenho, tudo como é feito. E nós temos casos lá de pessoas que já tiveram 3 promoções em cima do banco de talentos. Então, é um processo que é muito bem visto pelo colaborador interno. A gente consegue resultados muito bons com isso. Resultados de tornar um ambiente voltado à meritocracia, voltado ao resultado, voltado à entrega, voltado à humanização. Tudo isso é avaliado para que as pessoas cresçam. E como é que você avalia o banco de talentos, Alessandra? Você também é menina dos seus olhos? O banco de talentos é um processo muito bacana que acontece dentro de São Vicente e também passou por um processo de transformação. Então, qual que é o intuito? O intuito é que a gente colabore com esse funcionário, com esse colaborador e, de fato, dê oportunidades para ele e como participar. Então, no primeiro momento, a vaga é anunciada, e ele consegue, por meio da plataforma, identificar quais são as etapas, por qual processo ele vai passar, o que ele deve estudar e se preparar para aquela prova. Então, isso tudo é dentro de um processo seletivo muito acompanhado. Qualquer dúvida, em qualquer etapa que o colaborador tem, ele tem o acesso imediato à equipe de recrutamento e seleção, e ele tira dúvida, até no momento de inscrição. Então, o processo é digital e às vezes acontece dúvidas ou não conseguir acessar. Então, esse colaborador é direcionado ao RH, a equipe acolhe esse colaborador, faz toda a orientação e suporte para que ele participe do processo e, principalmente, lá no final, uma pessoa é promovida. Né? Então, uma oportunidade, uma pessoa promovida. E todas as outras que participaram do processo. Como é que funciona essa devolutiva? Então, elas são convidadas para um feedback, esse feedback individual, e vai ser também com o gestor desse profissional, para que a gente faça uma orientação e preparo desse colaborador. Então, se ele pede, por exemplo, eu tenho dúvida sobre como foi a minha prova, ele vai até o RH, a gente faz a apresentação de todo o processo, e ele identifica e é orientado em relação a quais são os pontos de melhoria para o próximo processo. Então, ele é muito transparente. Lá no final, a gente coleta também os depoimentos. Então, muitas pessoas fazendo depoimentos muito positivos, falando da experiência que mudou, né, em relação ao processo seletivo e a agilidade desse processo também. Então, acontece de uma forma muito transparente e muito ágil. Agora, o hospital é um organismo vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. Tecnologias acontecendo a todo instante. Pessoas sendo de todos os tipos e com todos os problemas sendo atendidas.
Como é que vocês começaram também a pensar na capacitação desses colaboradores? Tanto médico, enfermeiro, atendimento. O que foi feito aí? Vamos pensar no último ano, assim, para capacitar esse colaborador. O processo de desenvolvimento de pessoas no São Vicente e rede, ela é feito um mapeamento. Então, sempre no final do ano tem um mapeamento de quais são as necessidades de desenvolvimento, e esse processo ele é organizado em trilhas de desenvolvimento. Então, tudo aquilo que foi coletado no ano, validado pelos gestores, nós seguimos com uma programação, que é um plano de desenvolvimento de pessoas, né? Que a gente chama de PDP, alguns lugares de plano de treinamento. Então, todas essas necessidades que foram identificadas seguem uma programação no ano todo. Então, tanto para a equipe assistencial, equipe multi, os médicos têm uma programação exclusiva para eles também. Exemplo, o que foi recente, uma certificação de trauma, teve todo um acompanhamento exclusivo da formação para todos os profissionais que iriam compor esse time, e para a equipe em geral. Então, tanto treinamento assistencial quanto comportamental. Agora, vamos falar um pouco desses cursos, porque você pode vir até de uma pós-graduação em trauma, até uma questão de recursos emocionais para fazer gestão Sim. de equipe. Sim. E você também pode fazer um treinamento para utilizar um recurso tecnológico que chegou no hospital e que essa equipe precisa. É muita coisa, né? Nós separamos entre comportamental e técnico, né? Então a gente tem essa separação, mas um dos focos em treinamento e desenvolvimento, talvez que a Alessandra não tenha comentado, e que a gente aplica e investe muito, é no desenvolvimento das lideranças. Isso é preconizado pela ONA, preconizada pela ISO, e nós fizemos parcerias muito boas, até com a Fundação Getúlio Vargas, de um tempo para cá, seja para desenvolvimento do planejamento estratégico, seja para governança hospitalar. Enfim, são vários treinamentos voltados à liderança, porque são eles que efetivamente vão tocar toda a gestão dentro do hospital, fazer com que as coisas efetivamente aconteçam e cheguem na ponta, né? Porque o objetivo é chegar na ponta, lá no colaborador da ponta. Então, nós separamos sim. Então, temos os comportamentais, temos os técnicos, temos os tecnológicos, a demanda é muito forte. O hospital investe muito nisso. A parte do treinamento, como você falou, novos equipamentos, alguns treinamentos nesse formato nós seguimos com EAD. Então, são microlearnings ou pílulas de conhecimento, que nós falamos também, e esse conteúdo é distribuído para toda a equipe. Então, a parte de distribuição ela é muito mais eficaz e ela acontece independente de onde a pessoa esteja, no momento que ela esteja, ela recebe esse conteúdo e ela assiste esse conteúdo. Então, as gravações são feitas dentro da universidade, né? Então, tem equipe especialista para fazer toda essa parte de desenvolvimento desse material, e a aplicação ela acontece num formato digital. Então, parte dele é presencial, como aconteceram dos encontros de líderes, e parte nós caminhamos já para o ensino digital. É a liderança que traz essa necessidade? Às vezes sim, mas às vezes na avaliação de desempenho também nós percebemos gaps para desenvolvimento. Às vezes vem até da alta administração, necessidade de desenvolvimento. É feito também aquele trabalho que você fez o assessment. O assessment também abre link para desenvolvimento. A gente percebe, olha, precisa desenvolver essa pessoa nessa habilidade. Nessa habilidade. Então a gente tem várias fontes disso, né? E paralelo a tudo isso, né, o Hospital São Vicente é um hospital que já demanda alta tecnologia há algum tempo. Então, a inteligência artificial não é coisa que surgiu para o São Vicente agora. Ele já trabalha isso há algum tempo, né? Então, a demanda é forte, é grande, muitos pontos, e a gente vem atacando todos eles. Agora, quem cuida, às vezes, precisa ser cuidado, né? Sim. Porque tratar de doença de um ambiente hospitalar é um ambiente bem... eu não diria pesado, mas ele tem as suas características peculiares. Ele demanda, né? Demanda, inclusive, o adoecimento do colaborador, né? E aí eu lembro que vocês criaram o ambulatório do colaborador. Sim. E o que eles podem encontrar no ambulatório do colaborador? O ambulatório do colaborador, né, é voltado à atenção exclusiva do colaborador. Então,
Nós temos ortopedista, nós temos clínico geral, nós temos tudo para ele passar com os ginecologistas, porque 80% da população é feminina. Ou seja, a sua meta de SG está mais que batida. 80% de colaboradoras femininas. Feminino. E nós temos a parte de saúde mental, que é uma grande atenção que nós damos. Então, nós temos psicólogos e psiquiatras voltados apenas para o colaborador. Quando ele precisa desse recurso, eles estão lá. E a gente fica atento nas agendas, essa agenda não pode ser dilatada, ele precisa ser atendido, porque psicologia, psiquiatria demanda rapidez, a agilidade, né? Então, uma atenção muito forte a isso. E hoje a gente consegue, nós participamos de um grupo de recursos humanos com 70 hospitais, tem lá no... Em torno de 60 hospitais, mais ou menos, de São Paulo, de Campinas, da região. E nós acompanhamos, por exemplo, nossos indicadores de afastamento, de absenteísmo, tudo. Então, a gente está muito bem colocado nesses indicadores também. Então, o que mostra, de certa forma, quando eu me comparo com os outros, que o nosso caminho está numa trilha correta, né? Tá. E tem uma sala nutriz lá, né? A mãe que quer voltar. Como é que é esse acolhimento? A mãe que volta ao trabalho é uma desgraça, né? A gente chora, a gente quer tirar o leite, daí não tem o lugar certo para tirar o leite. Como é que é esse apoio que vocês estão dando lá dentro do ambulatório? Esse processo de acolhimento, quando a pessoa retorna, tem todo o trâmite que é feito, né, de retorno ao trabalho dessa colaboradora, e existe também na medicina do trabalho essa sala, o ambulatório do colaborador. Isso, que é o ambulatório do colaborador, onde a colaboradora ela tem a oportunidade de amamentar ali dentro daquele espaço reservado para isso, e também fazer ali o trabalho de, eu não sei falar o nome técnico disso, é um banco de leite. Retirada do leite. A retirada do leite. E já tem a geladeira para isso, todo um acolhimento diferenciado. Isso é muito raro a gente perceber. É uma atenção, né? Agora, administrar pessoas num hospital é uma diversidade enorme, porque vocês têm equipes de todos os jeitos. Sim. Médica, enfermeira, de assistencial, voluntários, depois a gente vai falar dos nossos voluntários. Então, como é que vocês têm esse cuidado? Canal de ética, canal de denúncia, se a pessoa é maltratada por algum outro membro da equipe, como é que vocês estão lidando com essa governança em relação aos funcionários? Nós temos o compliance introduzido, dentro do compliance o canal de denúncia. O canal de denúncia é acessado por qualquer colaborador através da intranet e ele pode fazer a denúncia, inclusive com anonimato. Ele não precisa se identificar. Feita a denúncia, é avaliada por um escritório contratado para avaliação disso. Independente, né? Independente. E, dependendo da situação, nós montamos até uma comissão interna de apuração. É como se fosse uma sindicância. Aí nós apuramos tudo. Então, o que aconteceu e tal, e damos um segmento para aquilo. Nada fica parado. Esse canal de ética é extremamente importante para não permitir situações que conflitem com o código de ética do hospital. Seja por questão de dano moral, seja por questão de práticas internas, tudo está regulamentado dentro do código de ética do hospital. Agora, o hospital tem uma característica muito peculiar, e não é só porque ele é um hospital filantrópico, mas porque ele é dos vicentinos. Sim. Né? Então, tem uma missão de amor ali, que é uma missão que vem há mais de 100 anos. E eu acho que talvez seja o hospital que eu conheço que mais voluntários tem no trabalho. Sim. Aonde é que estão esses voluntários? Como é que eles colaboram? Como é que eles são capacitados? Ariadne, é um ponto que é o que mais me comove. Eu sou católico, fervoroso mesmo, mas independente disso. A missão de São Vicente, inicialmente, é cuidar dos pobres. Sim. É cuidar dos pobres, ele leva isso nas frases dele, você vai ver com muita frequência, né? Mas, afinal de contas, quem são os pobres? Todos nós, eu acho. Todos nós somos os pobres. Porque tem um ditado também atribuído a ele, eu não sei se é real, que ele dizia que a pessoa era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Isso.
Então, a pessoa que está acamada lá, ela está pobre de saúde, Sim. ela está enferma. A pessoa que está hoje numa das nossas unidades de saúde mental, ela está pobre de uma capacidade de reação. Uhum. Né? Então, assim, nós cuidamos dos pobres, nós cuidamos das pessoas. E esse trabalho voluntário parte-se do princípio que você, isso o Vicente também falava, porque eu me tornei estudioso dele, precisa ser um trabalho que você não peça nada em troca. Isso é a essência do amor, que é a essência da caridade. Sim. Aí você pode falar, poxa, mas você é funcionário, você recebe no final do mês. Não, a relação que eu tenho com o hospital é diferente da relação que eu tenho com o paciente. Daquele paciente, eu não espero nada dele em troca. Então, nós temos os voluntários todos, é uma rede grande de voluntários, mas cada colaborador nosso, ele veste esse papel de São Vicente também quando ele cuida de alguém. Né? Então, quando ele cuida disso, ele está levando o que São Vicente preconizou lá em 1600 e alguma coisa. É cuidar do outro, sem esperar nada em troca. Sim. Agora, os voluntários estão aonde? Onde que atuam os voluntários? Eu sei que tem voluntário para acolher, tem voluntário no bazar, Sim. Tem voluntário de apoio. Eles têm um papel fundamental, porque efetivamente eles acolhem principalmente os parentes, os familiares, eles direcionam eles dentro do hospital, eles acolhem, eles recebem. Né? Então o papel deles é fundamental dentro do hospital. E aquele olhar, né, de ajudar mesmo, sem esperar nada em troca, é isso que o corpo de voluntário traz. Mas isso é uma qualidade bem característica dos vicentinos, né? Também. Porque eu já trabalhei em outras entidades filantrópicas, e o voluntário entra, ele entra, ele sai. E ali não, eu percebo que tem uma continuidade, que elas, né, vou dizer elas, porque a maioria é mulher também, né? Elas ficam e elas querem estar na ponta de lança, vez ou outra eu tô lá no hospital, eu vejo acolher o paciente ali, pegar na mãozinha e levar para onde tem que levar, porque é um labirinto, ele é enorme, então, né, quem não conhece, é grande o hospital, então tem que ser levado, e tem o pessoal que cuida do bazar, que não arreda o pé do bazar também, né? Então são mulheres muito guerreiras que você tem ali do lado também. Sim, fundamental. Mas eu acho que a essência é isso. Eu acho que a pessoa mais indicada era trazer um vicentino mesmo, né? Eu não sei nem se eu posso falar em nome deles. Mas pelo que eu li sobre Vicente, pelo carisma São Vicente, eles carregam isso dentro deles. Essa vontade de ajudar. Essa vontade de ajudar. Essa vontade de partilhar. Essa vontade de oferecer ao próximo algo sem qualquer tipo de recompensa. É fundamental também. Sim. Agora, qual é o futuro? O que você ainda quer implantar? O que estamos pensando para esse ano aqui em relação aos talentos, às pessoas, gestão de pessoas? O que está aí no gap de vocês? Em relação a talentos, tem muito trabalho pela frente ainda. Nós pretendemos ainda fazer melhorias em todo o processo de desenvolvimento de pessoas em relação a treinamento, seguir mais para uma linha digital também, porque hoje praticamente 90% dos treinamentos são presenciais, e investir mais tempo nessa tecnologia, porque isso facilita que a informação chegue de uma forma mais rápida, que a informação ela chegue de uma forma fluida para todas as pessoas e todos os públicos, porque nós falamos de uma rede integrada. Né? Então, eu estou ali na unidade, mas essa informação, esse conteúdo de material que chega ali nessa unidade, ela também tem que ser divulgada para as outras unidades, né, para toda a rede integrada. Tem que ser uniforme, né? Todo mundo tem que estar falando a mesma língua, né? Sim. Então, esse é um processo de melhoria que nós temos já identificado aí como um gap para desenvolvimento. O próprio processo do onboard, né, como o nome diz, embarcando. Então, nós estamos num processo de melhoria indo para a segunda fase desse projeto. A primeira foi toda a revisão de conteúdo, como é feito, o que é falado, e isso é um conteúdo formal. E agora a segunda fase desse projeto é o acompanhamento desse novo colaborador, que ele se sinta de fato acolhido, não só nesse momento do processo, no momento do treinamento formal do primeiro dia, mas a continuidade dele. Então nós vamos com a metodologia implantada 70-20-10, que é que ele tenha esse acompanhamento na prática também, e não só a visão daquela parte formal do conteúdo. Então, esse é um trabalho que nós estamos já em desenvolvimento.
que é uma meta aí para desenvolvimento humano para 2025 também. Até dezembro vamos estar implantados, Paulo? É um processo contínuo de melhora, sabe? Em gestão de pessoas, a melhoria é contínua. A gente sempre tem a oportunidade de melhorar. Mas isso que a Alessandra falou, eu acredito que até dezembro a gente tenha instalado e já auferindo o resultado. A gente sem acompanhamento. Então, até metade do ano a implementação e até o final do ano já coletando os primeiros resultados desse acompanhamento. É um projeto bacana que nós temos e ampliar a parte de desenvolvimento de líderes. Então, hoje tem o programa de desenvolvimento de líderes, mas a ideia é fortalecer para a liderança mais operacional. Então, iniciamos em 2024 e agora em 2025 fortalecer esse programa também para a liderança que está na ponta ali das equipes. É isso. Para conhecer mais o São Vicente, siga-nos no nosso Instagram, Hospital São Vicente, e o site hsvicente.org.br. Até mais.